Boa tarde, gente. Eu sou a Laís, eu sou pesquisadora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o IRIS, e a gente está hoje começando aqui mais um café e chat. No IRIS, a gente está, perante esse cenário de pandemia, a gente está fazendo várias atividades à distância e disponibilizando alguns conteúdos relativos a toda essa mudança de cenário que a gente está passando, né? E, frente a isso, nosso café e chat também está sendo, assim, mais à distância dessa vez. E nós, no próprio IRIS, estamos fazendo home office, estamos tomando todas as medidas de isolamento social que são recomendadas. A gente publicou também uma nota pública sobre isso no nosso site, quem quiser acompanhar pode acessar. E estamos desenvolvendo alguns conteúdos para que a gente esteja mais preparado para lidar com as situações e também refletir sobre os novos problemas que essas situações trazem e estar disposto a entender esse novo cenário. Então, hoje, nesse café e chat, considerando que a gente tem um café e chat mensal, é uma agenda constante no IRIS, preparar discussões que tenham a ver com internet, sociedade, aquilo que toca aos direitos do cidadão perante todas as questões trazidas pela internet. Hoje nós teremos um café e chat voltado ao direito do consumidor e às compras online, considerando que no dia 15 de março foi o Dia do Consumidor. Então, nós consideramos isso para o tema dessa edição, e nós temos hoje duas convidadas aqui comigo, a Saraiva, do IPREC, e a Tamara Camarano, do Instituto de Defesa Coletiva. E nós teremos, então, duas falas, a fala da Tamara, de 15 minutos, seguida pela exposição de 15 minutos, e depois disso nós vamos abrir para perguntas, que eu vou ler aqui as perguntas do público, então podem ir enviando perguntas e comentários através da caixinha aí de comentários do próprio YouTube, e a equipe de comunicação vai me repassar e eu vou fazer para elas ao final, e nós teremos uns 20 minutinhos para essas perguntas mais para o final. Então, eu passo a palavra agora para a Tamara, começar a exposição dela, e é isso. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Tamara Camarano, eu sou advogada e assessora jurídica no Instituto de Defesa Coletiva, e eu vou abordar com vocês hoje os principais direitos e cuidados dos consumidores que utilizam o comércio eletrônico, principalmente nesse contexto, né, de pandemia que nós estamos vivendo. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o Instituto de Defesa Coletiva, que é uma organização social da sociedade civil, né, sem fins lucrativos, fundada em 1999 e que atua na intervenção de direitos dos consumidores há mais de 20 anos, ajuizando ações coletivas de consumo contra instituições financeiras, contra companhias aéreas de aviação civil, empresas de telecomunicações, entre outros fornecedores, sempre buscando a defesa dos consumidores contra os abusos em massa cometidos em todo o território nacional. Atualmente, o Instituto de Defesa Coletiva atua de forma pontual na proteção de dados dos consumidores, sendo que nós já ajuizamos 2 ações civis públicas em face da empresa Facebook, em razão de vazamentos de dados dos seus usuários, e nós também temos requerido, por meio de ofícios e outros requerimentos administrativos, a atuação do poder público no tocante ao vazamento de dados de aposentados e pensionistas do INSS para as instituições financeiras. Eu separei alguns pontos que eu considero serem os mais relevantes acerca do comércio eletrônico para destacar aqui com vocês. Quando a gente fala em direitos do consumidor nas compras realizadas pela internet, a principal circunstância que vem na nossa mente é se, diante de toda essa evolução tecnológica que nós vivemos nos últimos anos, se o Brasil estaria preparado em termos jurídicos em relação ao direito digital do consumidor. A gente tem que a nossa legislação consumerista, ela é datada de 1990, mas ainda hoje ela é tida como uma das legislações mais modernas do mundo no que trata da proteção e defesa do consumidor. Isso porque o nosso diploma consumerista, ele é uma norma aberta,
Ele não trata de situações muito específicas e ele nem cuida do direito de uma forma muito minuciosa. Quando o legislador elaborou o Código de Defesa do Consumidor, ele buscou justamente criar uma norma ampla, uma norma aberta, para que ela pudesse abarcar, para que ela pudesse encaixar situações que não eram previsíveis naquele momento de elaboração do Código. Dessa forma, mesmo que o nosso Código de Defesa do Consumidor faça agora os seus 30 anos, ele ainda é tido como uma legislação atual para tratar das demandas consumeristas, sejam elas realizadas fora do ambiente virtual, sejam elas demandas realizadas dentro de um ambiente virtual. Então, o que a gente observa é que o Código de Defesa do Consumidor, ele não distingue uma compra realizada em um ambiente físico e uma compra realizada em um ambiente virtual. Ele não faz essa distinção. A lei, quando ela foi criada, ela tentou regular os princípios da relação de consumo, os vícios dos produtos e serviços, ela cuidou especificadamente da segurança do consumidor, das prescrições que acontecem ao longo de uma relação de consumo. Ela não procurou tratar do ambiente de compra. Então, o que a gente percebe é que não há uma distinção entre uma compra realizada em um ambiente físico ou uma compra realizada em um ambiente virtual. O Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe os vícios, os problemas que poderiam acontecer ao longo da relação de consumo e a solução, sendo que essa solução se revela adequada tanto para as compras físicas quanto para as compras virtuais. Então, o que acontece é que com a modernidade, com o advento da tecnologia, novas relações de consumo foram surgindo e essas relações elas se tornaram mais complexas. Então, desde 1990, é claro que nós tivemos atualizações legislativas, nós tivemos várias promulgações de diplomas legais que tratam especificamente sobre o direito digital, a exemplo da lei do e-commerce, a exemplo do Marco Civil da Internet, a exemplo agora da mais recente Lei Geral de Proteção de Dados, mas a lei que regula de forma principal as relações de consumo, ainda que virtuais, continua sendo o Código de Defesa do Consumidor, que é, ainda mesmo que com seus 30 anos, uma legislação atual e eficiente para o tratamento das demandas consumeristas. Um outro aspecto que a gente deve ressaltar é se o Código de Defesa do Consumidor seria aplicável a qualquer relação de consumo que aconteça mediante a internet, né? E a resposta vai ser negativa. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele tem abrangência nacional. Então, dessa forma, as compras que são realizadas em sites estrangeiros cuja empresa não tem sede no Brasil, não serão aplicáveis às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Então, é muito importante que o consumidor, ao realizar compras em sites estrangeiros, ele verifique as taxas de importação, ele verifique se a empresa possui um representante no Brasil, para que ele possa fazer uso da assistência técnica aqui no nosso país. É importante também que ele tome conhecimento das políticas de troca e que ele tome conhecimento do procedimento a ser adotado em caso de problemas, tendo em vista que a essas relações não vai ser aplicada a legislação brasileira. Quando a gente fala de compras online, um dos principais direitos que a maioria das pessoas conhece é o chamado direito de arrependimento, que está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Todas as vezes que o consumidor faz uma compra, realiza uma compra fora do ambiente do estabelecimento comercial, que é o ambiente físico, todas as vezes que ele realiza uma compra fora do estabelecimento comercial, e hoje as compras realizadas por meio online são consideradas compras fora do estabelecimento comercial, o consumidor vai dispor de 7 dias corridos, contados do recebimento do produto ou da assinatura do contrato, para se arrepender da compra, isto é, para não desejar a compra mais. Então, ele vai devolver o produto e vai ter o valor gasto reembolsado. É importante a gente salientar que esse prazo de 7 dias, ele é um prazo previsto em lei, ele é um prazo legal. O fornecedor, para querer agradar o consumidor, ele pode estipular um prazo maior e, nesse caso, esse prazo tem que estar previsto no site. É importante, nesse aspecto, a gente ressaltar também que o direito de arrependimento não é igual ao direito de troca, ele não corresponde ao direito de troca. O direito à troca, ele não é previsto no nosso ordenamento jurídico, ele não tem uma previsão legal, ele é uma mera faculdade do fornecedor. Então, o fornecedor pode ou não estipular um prazo para troca, e caso ele estipule, esse prazo tem que vir lá constando no site como informação para o consumidor.
Caso o consumidor queira exercer o direito de arrependimento, ele deve fazer o protocolo desse pedido, seja por meio dos canais disponíveis, né, pela empresa, que vai ser o telefone, vai ser o saque, vai ser e-mail, algumas empresas disponibilizam chats, né, e não havendo nenhum desses meios de contato com a empresa, ele pode enviar esse requerimento por correio com aviso de recebimento no endereço físico da empresa. Uma outra questão que é sempre debatida quando a gente fala de compra online é a questão de se é entregue ao consumidor um produto diverso daquele que foi oferecido no site ou se esse produto não é entregue ao consumidor. Todas as vezes que há a entrega de um produto com características diversas daquelas que foram ofertadas no site, seja porque a cor não é igual, seja porque a marca do produto não é a mesma, ou quando esse produto não é entregue, ambas essas situações caracterizam descumprimento da oferta nos termos do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando isso acontece, o consumidor pode, alternativamente, e a sua livre escolha, requerer a execução forçada da obrigação nos termos da oferta, ele pode requerer um produto equivalente ou ele pode simplesmente rescindir o contrato com a restituição de eventuais valores que foram pagos antecipadamente e com direito a perdas e danos. Para ele exercer uma dessas três opções, novamente, ele deve fazer esse requerimento para a empresa por meio dos canais que ela disponibiliza e, não havendo esses canais, ele pode fazer por correio, através de carta com aviso de recebimento. Uma outra questão que é muito debatida também é a garantia estendida. O que é a garantia estendida? Nada mais é que quando o fornecedor, ele vende um prazo a mais de garantia para o consumidor. Sim, é lícita. O que é ilícito? É ilícito quando o fornecedor embute essa garantia no produto sem informar o consumidor. Aí, nesse caso, vai acontecer o que a gente chama de venda casada, que é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. O prazo legal de garantia, o prazo previsto em lei, é de 90 dias. Mas nada impede que o fornecedor queira dar um prazo maior, queira ampliar esse prazo. Quando ele amplia esse prazo, a gente chama isso de garantia contratual. Então, em relação ao mesmo produto, o consumidor pode ter uma garantia contratual e uma garantia legal. E essas garantias, elas se somam. Então, se o fornecedor deu 12 meses de garantia contratual para o consumidor, ele vai ter os 12 meses mais os 90 dias, ou seja, ele vai ter 15 meses. Essas garantias, elas se somam, elas não correm em paralelo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os cuidados do consumidor, né, nas compras online, o que as pessoas devem fazer para evitar ser vítimas de golpe, né, nas compras realizadas por meio da internet. O mais importante quando a gente faz uma compra pela internet é a gente verificar o site no qual a gente está fazendo essa compra. A gente percebe que o ambiente virtual, ele não é muito diferente do ambiente físico. Né? Então, a principal recomendação que eu daria é que o consumidor, ao invés de acessar esses e-mails marketing, isso é, o consumidor recebe um e-mail com uma publicidade, seja de uma televisão, de um smartphone ou de qualquer outro produto. Ele não deve clicar no link para realizar diretamente a compra. Né? Ao invés de ele clicar no link que vai direcionar ele para o site de fazer a compra, é muito mais recomendável que ele digite o site no seu próprio navegador e acesse o site diretamente do seu navegador. Isso porque quando você clica em um link que te direciona para outro site, você pode acabar sendo direcionado para um site espelho, que é um site muito parecido com o site que você gostaria de comprar, mas que, na verdade, é um site paralelo, que vai poder ou captar os seus dados ou mesmo realizar a transação sem enviar o produto ao final para o consumidor. Então, é muito importante que o consumidor verifique o site, que ele compre em sites que ele conheça, que ele tenha conhecimento. E, em relação a isso, uma outra dica é que o consumidor ele pesquise sobre esse fornecedor na internet. Hoje, nós temos ferramentas super importantes para escolher em qual site nós iremos realizar uma compra. Alguns órgãos de defesa do consumidor, a exemplo do Procon São Paulo, disponibilizam uma lista de sites que os consumidores devem evitar realizar compras.
Ou seja, o próprio PROCON, ele faz um cadastro e um ranking dos sites em que os consumidores não deveriam comprar, porque há um número muito elevado de reclamações acerca desses sites. Então, é sempre importante que o consumidor confira essas plataformas. Nós temos também o Reclame Aqui, que é uma plataforma virtual destinada para o consumidor, em que ele pode estar verificando se há reclamações, o conteúdo dessas reclamações. Há também o consumidor.gov, que é uma plataforma virtual que é mantida pelo Ministério da Justiça, que também são liberados os rankings, quais são os consumidores, os fornecedores mais contumazes em diz respeito às normas do consumidor, à legislação consumerista. Então, é muito importante que o consumidor, ele sempre verifique o site, verifique o CNPJ dessa empresa, né, que ele sempre olhe a procedência de onde ele vai estar comprando. E é importante também que ele sempre guarde os comprovantes dessa transação, seja o e-mail que confirma o pagamento, seja o print da tela em que foi realizado o pedido, em que foi confirmado o pagamento, a própria publicidade ou oferta que despertou nele o desejo de comprar aquele produto. É sempre importante que ele tenha essa documentação guardada para que, caso haja algum problema nessa compra, ele possa acionar, né, os órgãos do Poder Judiciário ou os órgãos de defesa do consumidor. E para finalizar, a minha parte, eu vou falar só um pouquinho sobre a proteção de dados dos consumidores, né, sobre se o fornecedor ele pode armazenar e se ele pode compartilhar os dados dos consumidores. Todas as vezes que a gente vai fazer uma compra, principalmente em uma plataforma virtual, a gente sempre coloca vários dados pessoais. Nome, endereço, e-mail. Muitas vezes a gente tem que criar uma senha de cadastro, a gente tem que colocar ali os nossos dados financeiros para a realização da compra. E esses dados, eles são dados sensíveis. Então, a empresa vai ter esses dados e ela já vai acabar armazenando esses dados, né? Ela vai ter um banco de dados. E esses dados, eles não podem ser compartilhados com nenhuma outra pessoa e eles não podem ser usados para nenhum fim que não seja aquela transação comercial específica. Então, os fornecedores, eles só podem armazenar esses dados dos consumidores com a expressa autorização do consumidor. E hoje em dia, nessas plataformas virtuais, como é que a gente dá essa expressa autorização? Através da política de dados. Sempre antes da gente fazer a compra, tem um campinho lá que a gente tem que preencher. Li e concordo com as políticas de dados. Essa hoje é a nossa anuência, mas ainda que muitas pessoas não leiam essa política de dados, o compartilhamento desses dados com outras empresas é expressamente vedado pela legislação consumerista. Então, as empresas, elas só podem compartilhar dados dos consumidores com outras empresas que tenham uma relação com aquela transação que foi efetuada. Por exemplo, o serviço de proteção ao crédito, a empresa que vai realizar a entrega do produto. Somente nesses casos é que pode haver a cessão desses dados. Em qualquer outra situação, esse compartilhamento, ele é ilegal e a empresa pode ser responsabilizada. Então, eu gostaria de agradecer e passar a fala para a minha colega. Obrigada, Tamara. Eu acho que esse assunto dos dados dos consumidores é extremamente importante, ainda mais agora que nós estamos todos fazendo muito mais transações online. E acho que a Raquel vai ter algo a dizer sobre a proteção dos dados dos consumidores também, então vou passar a palavra para ela e aí depois a gente vai para as discussões. Pode ir com a palavra, Raquel. Obrigada, Laís. Boa tarde, boa noite, eu acho, né, para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Saraiva, eu sou aqui de Recife. Sou presidente do IPREC, que é o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife. A nossa atuação aqui no IPREC é semelhante à do IRIS, né? A gente trabalha, inclusive, em parceria em algumas coisas, mas a gente tem uma atuação tanto na realização de pesquisas científicas, quanto né, dessa produção de conhecimento em relação à internet, tecnologias em geral e a sociedade, e o impacto nos sistemas jurídicos, mas também a gente tem uma outra vertente também de incidência junto ao poder público em relação a algumas questões, principalmente na proteção de dados pessoais, né? Então, eu queria agradecer o convite e aí começar a falar um pouco, puxando a sardinha mais para o trabalho que a gente faz em relação à internet, né?
A gente está vivendo esse momento de pandemia, que é um cenário completamente desconhecido para muitos de nós, os que a gente nunca viveu uma situação dessa, que a gente tivesse que ficar trancado em casa, e a gente está também no Hiperrec, assim como o Iris, fazendo todo o trabalho em home office, à distância, todo mundo, e a gente nunca viveu essa situação, assim, tão calamitosa, digamos, de ter que ficar trancado em casa e transferir todas as nossas atividades para ambientes online, né? Aí, como é que a gente fica em relação à oferta do serviço de internet? Porque para a gente poder fazer, para a gente poder transferir toda a nossa vida para a internet, para a gente poder fazer isso que a gente está fazendo agora, né? Fazer um evento que seria presencial de forma online, a gente precisa ter acesso à internet, né? E especificamente agora, no cenário de pandemia, a gente teve um decreto que foi assinado, acho que na semana passada, o 10.282, que conferiu o status de serviço essencial, né, ao acesso à internet, à telefonia fixa e móvel, e que nesse período de pandemia, esse serviço não pode ser interrompido, né. E a gente tem uns detalhes sobre isso. Por exemplo, o Brasil tem um cenário que 33% dos domicílios estão desconectados. Ou seja, 33% das casas do Brasil não têm acesso à internet, inclusive no celular. Então, e esse índice é maior aqui no Nordeste, né? Ele chega a 43% aqui. É maior também entre os domicílios com renda familiar de até um salário mínimo, que ele chega a 53%. E de 1 a 2 salários mínimos chega a 34%. Nos domicílios das classes D e E, essa desconexão é de 59%. Então, a gente tem um cenário no Brasil em que boa parte das pessoas não tem acesso à internet sequer por internet móvel. Aí, como é que a gente chega nesse cenário de pandemia, em que está tudo migrando para a internet, sem ter uma garantia de conexão, né? O Marco Civil da Internet, ele fala que no artigo 4º, que a disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção do direito ao acesso à internet a todos e do acesso à informação, conhecimento, participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos. E no artigo 7, diz que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e a suspensão na conexão apenas pode ocorrer em casos de débito decorrente da utilização do serviço. Mas aí, como é que ficam aquelas pessoas que só têm acesso à internet por planos que têm franquias limitadas, por exemplo? Né? A gente sabe que boa parte da conexão também, principalmente nas classes mais baixas, é feita por planos pré-pagos que têm uma franquia bem pequena. E, por isso, assim, nesse cenário de pandemia, essa questão do acesso à internet, ela está um pouco ainda nebulosa. Do corte, no caso, né? Porque depois que as pessoas encerram sua franquia, elas têm o acesso cortado. Mas aí, como vai fazer num cenário em que é necessário, mais do que nunca, a conexão à internet? Diante disso, a Coalizão Direitos na Rede, que é uma entidade formada por 38 instituições, quanto o Iris fazem parte, enviou uma carta para os parlamentares brasileiros pedindo que seja assegurado o acesso à internet sem cortes durante a pandemia, em razão do fim da franquia de dados. E por que eu estou falando isso? Porque, como eu falei, a vida inteira da gente foi transferida para a internet agora. A gente faz, inclusive, compras. A gente faz compras, né, de casa, que eram coisas que a gente ia no supermercado e ia comprar. Mas agora não, a gente está, pelo menos aqui em casa, a gente está fazendo tudo por delivery. Inclusive remédios, artigos de primeira necessidade, né? Saiu inclusive uma matéria hoje num jornal, hoje de manhã, que disse que o primeiro produto, que já foi feita uma pesquisa dessas, sei lá, 2 primeiras semanas que a gente passou em quarentena, né? E que o primeiro produto mais comprado por meio de comércio eletrônico hoje é a alimentação, higiene e depois perfumaria e produtos de beleza, que eram essencialmente coisas que a gente comprava de forma presencial, né? Enfim, em pouquíssimas situações a gente
transferia isso para a internet. Só que aí agora a gente está com essa frequência enorme de compras pela internet, porque, basicamente, todos os serviços que tinham, esses serviços básicos de compra, eles estão sendo feitos agora por meio de aplicativos de entrega, de delivery, né? Ou mesmo as lojas, as empresas que não dispunham desse serviço de delivery agora estão improvisando algum para continuar na atividade, né? E aí, por conta disso, a gente tem uma tendência maior a cair nesse tipo em algum, sei lá, uma cilada digital, digamos. E aí, como a Tamara falou, a gente precisa prestar atenção, né, em como a gente se protege dessas ciladas, como é que a gente não cai nisso, né? A gente procura saber a procedência do site, né? Hoje em dia, como a Tamara falou, a gente entra por exemplo, no Reclame Aqui, vê se tem alguma reclamação a respeito daquele site ou não. Ou a gente vai procurar referências com pessoas que a gente conhece, que fizeram compras naquele lugar e não tiveram problemas também. Principalmente também, eu acho que quando a gente compra online, ficar de olho na segurança do site, né? Então, aquele HTTPS, né? Esse Szinho quer dizer que o site aplica criptografia por padrão e que os seus dados não vão ser publicizados, digamos assim. Está um pouco mais seguro do que se fosse um HTTP, certo? Principalmente, isso é importante principalmente quando a gente usa cartão de crédito para fazer compra, né? Quando você põe o número do cartão de crédito lá para fazer uma compra, para evitar que ele seja clonado, digamos assim, isso é importante. E aí a gente chega na parte de dados pessoais também. A LGPD ainda não está em vigor, infelizmente, porque pelo que eu estou vendo e acompanhando dos debates, esse era um momento que a gente precisava muito da LGPD, principalmente por conta disso, porque a gente está transferindo as nossas atividades para a internet. Então, a gente precisava de uma camada maior de proteção em relação aos nossos dados que a gente não tem. E existe um movimento ainda que quer postergar a vigência da LGPD. Vai ter uma votação importante amanhã de um PL que quer transferir a vigência da LGPD, que é adiar mais 1 ano e meio a vigência da LGPD. Então, ela entraria em vigor só em 2022. É isso. O que é um desastre, né? Porque a desculpa que se usa, na verdade, empresas não tiveram tempo de se adequar à legislação e agora, durante o cenário de pandemia, que ninguém vai poder fazer nada mesmo. Mas o que a gente entende é que antes da pandemia já houve tempo suficiente, então as empresas elas não podem também se ancorar nesse discurso, evitar a vigência de uma lei que é necessária para a gente, inclusive para elas mesmas, para obter uma segurança jurídica maior nas transações que elas fazem. Mas, mesmo sem LGPD, a gente tem mesmo sem LGPD, a gente tem do Código de Defesa do Consumidor, né, o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre coleta de dados, e o Marco Civil da Internet também diz que a guarda e a disponibilização de dados pessoais deve atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. Então, a gente já tem um mínimo de proteção, na verdade, em relação a dados pessoais dos usuários ou dos consumidores, mas a gente ainda precisa brigar para que essa proteção que vai ser concedida pela LGPD, que é muito mais robusta e muito mais completa, não seja adiada em mais 1 ano e meio, né? Então, enfim, amanhã, inclusive, vai ter um tuitaço de manhã em relação a esse, já fazendo um jabazinho rápido aqui, vai ter um tuitaço amanhã em relação a essa votação desse projeto, desse PL no Senado, acho que é a partir das 9h30 da manhã,
E aí a gente está, enfim, tentando trabalhar para que essa postergação não aconteça. Fico por aqui, por enquanto, vou aguardar as perguntas para ver se a gente consegue tirar mais dúvidas das pessoas. E é isso, obrigada novamente e estamos aqui. Obrigada, Raquel. É muito importante essa questão sobre a vigência da LGPD mesmo. E o cenário atual exigiria que a gente já tivesse essa proteção. E é bem importante isso ser discutido. Bom, eu vou colocar aqui algumas perguntas que nós temos, então aí vocês se sintam à vontade, quem quiser responder ou comentar o assunto. Tem primeira pergunta, então, é da Luísa. Boa noite, como vocês enxergam a interação entre o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Pode falar? Então, eu acho super importante essa questão que a Raquel apontou, porque, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é a Lei 3.709 de 2018, ela foi promulgada em 2018, com um período de vacatio legis de quase 2 anos, né? Então, ela entraria em vigor agora, em agosto de 2020. Então, realmente, a gente verifica que já houve um lapso temporal para que as empresas, os próprios consumidores, todo mundo se adequasse a essa legislação. Acredito que todas as entidades de defesa do consumidor, todas as pessoas que têm um mínimo de bom senso, vão entender que foi um prazo razoável e adequado para que todas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, pudessem se adequar. Esse projeto de lei que a Raquel mencionou, ele quer realmente estender, né, para mais 1 ano e meio esse período de vacatio legis, de modo que a lei não entraria em vigor agora, e além dessa interação de alterar a entrada em vigor da LGPD, ele traz outras alterações, ele propõe algumas outras supressões de direitos do consumidor que não são favoráveis, né? Acredito que um período de pandemia é um período que a economia sofre uma crise, mas a gente ainda tem que olhar que a parte vulnerável é o consumidor, não são as empresas. Né? A legislação consumerista, todas as regulações que visam proteger os consumidores, elas visam justamente equilibrar essa relação que já é desigual por natureza. Então, não há nenhum benefício na prorrogação desse período de vacatio legis, inclusive, como a Raquel apontou, era um momento muito importante que a gente precisaria da lei, sim, porque por mais que a gente tenha subsídios supedâneos legais em outras legislações, como o Marco Civil da Internet e o próprio Código de Defesa do Consumidor, a LGPD, ela traz uma saída administrativa com aplicação de sanções que seria muito mais rápido, que seria muito mais célere, seria muito mais eficaz. Então, a gente não pode abrir mão de um mecanismo tão importante, que demorou tanto para ser aprovado, que demorou um período grande de vacatio legis. Acho que é hora, sim, das entidades de defesa do consumidor, de todo mundo se posicionar, né, contra esse período de vacatio legis. E respondendo a pergunta, eu acredito que, como eu falei um pouco, o Código de Defesa do Consumidor, ele regula a relação de consumo justamente para proteger a parte que é tida como vulnerável nessa relação. E a LGPD, por mais que ela não se aplique consumo, ela se aplica a relações muito mais amplas, ela vem com esse propósito também de estar protegendo o consumidor. Então, as legislações, elas se relacionam porque ambas as legislações, elas vão dar proteção para os consumidores, elas vão fazer com que os consumidores sejam, de fato, donos dos seus próprios dados, que eles autorizem a todo o tipo de tratamento de dados que vai ser feito e, principalmente, vai trazer deveres para as empresas e penalidades em caso de descumprimento. Bem, eu vou ler a segunda pergunta aqui, então, da Paloma. Queria saber quais as garantias ao acesso a uma internet de qualidade, porque muitas vezes uma localidade até é contemplada pela conexão, mas de forma muito precária, com baixa velocidade, etc. Então, aí, quais as garantias de acesso à internet? O acesso à internet no Brasil é um problema ainda muito, muito grave, né, muito sério. Assim, a gente não pode falar que existe uma democratização de acesso, justamente porque isso acontece. Assim,
localidades que são mais isoladas, mais distantes, e que, em tese, até precisariam mais de conexão, né, elas não têm porque as empresas não investem, não promovem esse acesso para essas localidades. Existe uma regulação da Anatel que ela exige das telefônicas que elas ofereçam, no mínimo, 80% da velocidade contratada de internet. Então, se eu contrato 100 mega para minha residência, eu teria que receber no mínimo 80, né? São regulações da Anatel que, enfim, às vezes a fiscalização falha também em relação a isso, né? A gente muitas vezes vê empresas que descumprem esse tipo de regra, de regulação, e que não sofrem nenhuma sanção por isso. Mas existem regras. A empresa ela é obrigada a fornecer 80% da velocidade contratada, e se ela não oferecer isso, você pode abrir uma reclamação contra ela, seja num PROCON, seja na própria Anatel, e com isso esperar algum tipo de solução. Mas muitas vezes isso acontece, enfim, sem muita explicação também, né? Sim. Bom, a terceira pergunta, então, é do Vitor Hugo. Ele manda: oi, tem como a gente contribuir para a LGPD sair logo? Então, diante desse cenário aí da votação do PL que vai acontecer na sexta, né, amanhã, o que a gente pode fazer, infelizmente, é igual a Raquel falou, tuitaço, movimentação social, todas as entidades de defesa do consumidor fazerem notas de repúdio, todas as entidades, os órgãos públicos, Senacom, todo mundo que trabalha diretamente, né, na defesa desses consumidores, que são a parte hipervulnerável da relação de consumo. É isso que a gente tem que fazer. A gente precisa, nesse momento, eu acho que a única coisa que seria possível, né, tendo em vista esse prazo que vai ser tão rápido, que já vai ser a votação amanhã, é justamente essa manifestação social de todo mundo se posicionar no sentido da prejudicialidade desse adiamento para a maior parte da população, que somos nós, né, os consumidores que vamos ser lesados. Participa do tuitaço amanhã, marca os deputados e senadores que você conhece, que tem mais proximidade da sua cidade, do seu estado, faz algum tipo de pressão assim, porque, enfim, como a Tamara falou, o prazo é muito pequeno que a gente tem. Essa semana foi que apareceu o SPL e já foi colocado em pauta para amanhã. Então, a gente não teve tempo nem nas articulações, assim, de construir muita coisa para, enfim, impedir que isso aconteça, né? Algumas emendas foram apresentadas já pela supressão do artigo 25 do SPL, 1179, eu acho o número. É um PL que fala de outras coisas completamente diferentes, e aí lá no meio ele põe, assim, uma redação nova para o artigo que fala da vacatio legis da LGPD, transferindo para bem depois. Então, eu acho que a única forma, assim, de pressão é essa. Se você puder escrever para o seu deputado ou senador, dizendo que não aceita isso, mobilizar uma galera para participar do tuitaço amanhã de manhã, porque a votação está marcada para as 11 horas, eu acho, e a gente vai fazer o tuitaço antes, né, para meio que tentar colocar pressão neles para isso não acontecer, mas, enfim, a gente sabe que é difícil. Todo o trabalho de incidência também em relação ao Congresso Nacional está sendo feito de forma remota, o que dificulta muito mais o acesso também aos parlamentares e aos assessores. É um cenário que a gente não está acostumado, eu acho, em aspecto nenhum, né? Até para esse tipo de trabalho é complicado. Sim, mesmo os nossos espaços de discussão de direitos ou de acompanhar o próprio trabalho dos legisladores está prejudicado pelo fato de que a gente está muito distante em todos os sentidos. Mas eu acho que é importante a gente tentar participar, mesmo que via redes sociais, divulgar para outras pessoas de outras redes sociais também, que vai ter um tuitaço. Enfim,
fazer isso ganhar alguma visibilidade em meio a esse mar de outros assuntos emergentes que estão toda hora surgindo. E, enfim, é muito importante tentar se mobilizar o máximo possível, porque a mobilização no sentido de aprovar essa medida já tá bem forte. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Ana Célia, ela comenta que a Tamara disse que nossos dados sensíveis não podem ser divulgados pelas empresas, certo? Como lidar com empresas que são especializadas nessa venda de dados e troca de informações? Boa noite, Ana Célia. Então, hoje, os dados dos consumidores, eles são utilizados por basicamente todas as empresas, né? E algumas empresas até mundialmente conhecidas, exemplo do Facebook, que tem uma remuneração indireta não só com a publicidade, mas com os próprios dados dos consumidores, né? Dos seus usuários. Então, essas empresas, elas não poderiam tratar nem compartilhar os dados sem anuência, sem autorização prévia dos consumidores. Mas o que acontece? A grande maioria dos consumidores, quando tem aquelas políticas de proteção de dados, as pessoas não leem, e aquilo é muito sério, porque antes de você acessar uma plataforma virtual, ou antes de você aderir a uma empresa ou a um sistema, a gente deveria olhar isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui do Facebook, que foi muito sério, foi a multa bilionária que eles receberam nos Estados Unidos e outros países também já está sendo questionado, que é a questão da visibilidade dos amigos dos amigos. Então, na verdade, você tem amigos no Facebook. E quando você acessa algum outro programa ou alguma outra plataforma por meio do Facebook, isso acontece quando? Quando você quer acessar, por exemplo, o iFood, aí aparece lá para você entrar com o e-mail ou entrar com o Facebook. Isso aparece para vários outros aplicativos, para vários outros softwares que a gente vai colocar. Então, quando você acessa com aquele cadastro lá de vou entrar com o Facebook, aparece lá para você na política de dados que você está dando acesso para essa terceira empresa aos dados dos seus amigos. Pouquíssimas pessoas devem ter lido isso, devem ter percebido isso. Isso é uma questão muito séria, porque não só os seus dados, mas os dados públicos de outras pessoas que sequer contrataram com essa empresa, que sequer tiveram qualquer tipo de relação com essa empresa, estão sendo ali repassados. Então, essas empresas que trabalham com dados, a primeira coisa que eu indicaria para a pessoa fazer é leiam a política de proteção de dados, leiam todos os contratos virtuais que vocês forem fazer, se atentem a essa questão de dados, porque isso é muito importante. E caso, ainda assim, tenha alguma entrelinha, tenha alguma coisa que não esteja clara, ou mesmo como esses contratos de adesão, esses contratos são de adesão, ainda que você precise usar aquela plataforma, você leu lá a política de proteção de dados e você aceitou, você pode questionar essa política de proteção de dados, seja no órgão do consumidor, porque quando você realiza uma transação, uma relação comercial, quais são os dados que devem ser repassados? Somente aqueles dados essenciais para a realização daquela relação específica. Então, um aplicativo que não utiliza a minha localização, eu não preciso colocar ali um endereço, eu não preciso liberar que ele acesse meu GPS, porque não faz o menor sentido. Então, quando a gente vai estabelecer contratos nessas plataformas, a gente deve olhar essas questões e fornecer apenas os dados que sejam necessários, apenas aqueles dados que sejam essenciais. Fora isso, caso o consumidor tenha algum tipo de dano, caso o consumidor tenha algum tipo de lesão, caso esse contrato de adesão esteja pedindo alguma informação que não seja necessária para aquela transação, para aquela relação específica, o consumidor pode estar procurando um órgão de defesa do consumidor ou mesmo estar acionando o judiciário. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Felipe. Ele pergunta assim: atualmente os serviços de atendimento e assistência ao cliente estão sobrecarregados e reduzidos. Existe algo que podemos fazer para lidar com isso, quando a internet cai, por exemplo? E eu queria aproveitar e emendar, perguntando se o próprio PROCON, que tem muitos centros de atendimento presencial, está tomando alguma providência para que as pessoas consigam fazer denúncias ou abrir demandas em outro formato. Não sei se vocês têm alguma informação sobre isso.
Eu acho que a Tamara talvez tenha tido algum probleminha com a conexão. Eu não sei se você está ouvindo, Raquel. Eu tô aqui. Ué, eu tô ouvindo, mas eu acho que eu tô travando. Mas pode falar que a gente te escuta. Não, acho que a Raquel pode falar primeiro e eu complemento. Não, em relação a PROCONs, eu não tenho informação sobre o funcionamento, como é que tá, não. A outra pergunta foi o que, Laís? Desculpa, a primeira. Era sobre se existe alguma coisa que pode ser feita quando esse serviço de atendimento e assistência, quando a gente faz uma compra online, tem sempre um saque ou alguma coisa nesse sentido que tem como se comunicar com eles. E eles estão muito sobrecarregados, porque eles estão sem atendimento por outras formas. Existe algo que tem como fazer para lidar com isso? Porque às vezes a internet também cai, você acaba perdendo o seu número na fila lá, enfim, se tem alguma coisa. Eu acho que do setor em que do setor do serviço, no caso, se você tem alguma queixa sobre, por exemplo, um serviço de telefonia ou internet que está com algum problema e não consegue resolver porque esses canais estão, você pode fazer uma denúncia na Anatel também e normalmente quando você faz uma denúncia no órgão regulador, eles resolvem com um pouco mais de velocidade. No caso também, uma coisa que a gente presenciou muito também agora há pouco, por causa da pandemia, foi o cancelamento de viagens, né, passagens aéreas. E aí, quando você tem também um problema em relação a isso, o órgão regulador é a ANAC. Então, você entra em contato com a ANAC e que você tem uma queixa de alguma empresa aérea que não está cumprindo com algo que você solicitou, em relação a essa loucura, esse cenário de pandemia que tudo foge do normal. Eu acho que é isso. Sobre PROCONs, eu não tenho informação de como eles estão funcionando. Então, em relação à primeira pergunta, é como a Raquel falou, a pessoa poderia procurar o órgão de defesa do consumidor, ela poderia fazer reclamações em várias plataformas virtuais, exemplo do consumidor.gov mesmo, mas a medida mais eficaz é diretamente na agência reguladora. Como eles têm algumas punições das agências reguladoras quando o número de reclamações aumenta, eles costumam atender muito mais as reclamações, não muito mais, né, mas de uma forma muito mais célere, as reclamações que são efetuadas diretamente nas agências reguladoras. Em relação aos PROCONs, existem PROCONs no Brasil inteiro, né, então eu não vou poder ter conhecimento de todas as regiões do país. Mas aqui no estado de Minas Gerais, o PROCON-MG, que trata de demandas coletivas, né, que é um PROCON vinculado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ele tem uma plataforma virtual, ele tem um campo lá de atendimento ao consumidor, que o consumidor pode estar realizando a reclamação via online, né? Eu acredito que outros PROCONs provavelmente também devem estar adotando essa demanda, mas é sempre bom o consumidor consultar. Então, se você tem que olhar o PROCON do seu município, né? Então, você entra lá, olha qual que é o PROCON do seu município, procura o site ou tenta ligar para ver como é que eles estão fazendo o processamento dessas reclamações nos tempos de pandemia. Mas é muito válido também para os consumidores do Brasil inteiro aderirem à plataforma virtual do consumidor.gov. Ela é uma plataforma mantida pelo Ministério da Justiça, né, e por mais que não tenha o poder de polícia, eles não podem aplicar sanções administrativas, o índice de resolução das demandas lá é muito alto, é cerca de 80%, né, porque essas empresas, elas ganham incentivos para diminuírem os números de reclamações. Então, é uma plataforma muito bacana, tem tido um resultado consensual muito grande e é muito válido, né, que nesses tempos de pandemia a gente utilize dessa ferramenta que já existe há algum tempo, mas que ainda não é de conhecimento de todos os consumidores. Sim, bom saber dessa plataforma, eu já ouvi falar, mas nunca cheguei a acessar ela também. Tem mais duas perguntinhas aqui. O Lucas mandou a seguinte pergunta: como acontece a presença de mecanismos que garantem a defesa do consumidor no espaço da internet? Esses órgãos são estritamente governamentais? Existe participação da sociedade civil nesses movimentos?
Eu tive um problema, eu não escutei a pergunta, você pode repetir? Sim. Ele quer saber como acontece a presença desses mecanismos que garantem a defesa do consumidor no espaço da internet. Se esses órgãos eles são estritamente governamentais ou se existe uma participação da sociedade civil. Acredito que seja essa questão de controlar quando existe uma violação, quem faz esse papel na internet. Então, hoje em dia, essas plataformas virtuais, a exemplo do consumidor.gov, são governamentais, né? Ela é regida pelo Ministério da Justiça. Lá o consumidor ele registra a reclamação e o fornecedor vai ter 10 dias para responder e tentar entrar em uma solução com o consumidor. Mas nós vamos ter outros mecanismos, a exemplo da própria LGPD, né, que se entrar em vigor e quando entrar em vigor, ela traz a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já saiu aí uma medida provisória que determinou que essa autoridade vai ser vinculada também ao órgão da presidência, mas que ela vai ter uma autonomia técnica, né? Então, por mais que sejam órgãos governamentais, a gente verifica que há uma procedência muito grande dessas reclamações. E há uma aderência grande da sociedade civil a esses mecanismos também. Só complementando aqui, já que a Tamara falou sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a LGPD ela diz que a autoridade ela vai ser composta de uma diretoria, né, que são 5 pessoas, e abaixo dessa diretoria teria um conselho formado, acho que por 21 ou 23 pessoas, que são de setores diferentes. Então, nesse conselho, que é chamado Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, esse conselho é composto de forma multissetorial, como a gente chama, né? Tem vários setores da sociedade nesse conselho, tem vagas para o governo, tem vagas para a sociedade civil, tem vagas para a academia e tem vagas para para empresas e para alguns setores específicos, como sindicatos, os próprios órgãos legislativos, Câmara e Senado, esse tipo de coisa, assim, mas esse conselho, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é quem garante o multissetorialismo das decisões. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Ana Bárbara Gomes. O ministro Mandetta falou hoje que as empresas de telefonia disponibilizassem dados dos consumidores para serem usados nas medidas contra a pandemia. Como administrar publicamente a discussão sobre a importância de uma cultura de proteção de dados pessoais nesse cenário tão adverso? Então, eu acredito que, assim como é o objetivo da LGPD, né, o objetivo da LGPD é que haja um consentimento expresso do consumidor acerca de uma determinada finalidade. Mas o compartilhamento de dados dos consumidores tem que ter uma finalidade específica, e para essa finalidade específica, a empresa tem que ter colhido o consentimento do consumidor. Só que existem algumas situações em que vai haver o compartilhamento de dados, até mesmo sem a anuência do consumidor, por uma questão de relevância social. Seria, por exemplo, os hospitais que têm que notificar sobre as pessoas que contraíram doença ou sobre crises epidemiológicas. Então, existem algumas situações em que algum tipo de dado vai ser compartilhado por uma relevância social. São dados mínimos, apenas aqueles necessários, né? E, nesse contexto, a gente tem que ver para qual finalidade que vai ser esse compartilhamento, porque foi falado de uma maneira genérica, que as empresas de telefonia compartilhariam esses dados. Mas, por exemplo, a gente já viu alguns projetos em que as próprias empresas de telefonia que estão encaminhando para os consumidores, mandando SMS, mesmo mensagem, falando a respeito das medidas de precaução e etc. Então, eu acredito que a gente tem que ver bem o contexto desse compartilhamento de dados, porque é privado isso, é cerceado isso para proteger o consumidor. Mas no momento que você usa desses dados, às vezes, para relatar uma epidemia, isso tem uma relevância social que não está ferindo o consumidor, na verdade, está beneficiando o consumidor. Então, a gente tem sempre que olhar a finalidade, os dados que estão sendo compartilhados e o contexto que isso está acontecendo.
Porque se for vamos colocar assim, para algum objetivo que não seja de relevância social, está errado mesmo. Tem que ficar comprovada a finalidade e tem que ficar comprovado que dados que são esses, né? Se eles são realmente necessários. Eu vi, inclusive, essa fala do ministro da Saúde, enfim, a gente está vendo um cenário, durante essa pandemia, várias notícias já apareceram sobre o uso de dados para, por exemplo, rastreamento das pessoas, para evitar pontos de multidão, né, de aglomeração de pessoas, para rastrear por onde uma determinada pessoa infectada passou e com quantas pessoas possivelmente ela teve contato, para que seja feito um controle sobre a disseminação do vírus e tal. Inclusive no IPREC a gente lançou uma nota essa semana falando a respeito disso, porque teve uma notícia que circulou muito, que chegou para a gente várias vezes, assim, várias pessoas perguntaram, que a Prefeitura de Recife está fazendo isso, né? Ela está fazendo está utilizando uma ferramenta que rastreia os celulares da gente aqui e mostra se a gente está cumprindo a quarentena ou não, né? Se tem gente na rua, se está fazendo pontos de aglomeração, se esse tipo de rastreamento. O entendimento da gente aqui a respeito disso, e eu acho que vale também para a fala do ministro Mandetta, é de que a utilização desses dados, esse rastreamento é de fato necessário, sim, mas porque a gente está vivendo um período excepcional. A gente tem que tratar isso como uma exceção, e não como regra. Então, por isso, a opinião da gente aqui no IPREC é que esses dados, eles podem, sim, ser compartilhados, mas de forma que seja feita de que as transparências sobre o processo, principalmente, sobre que dados estão sendo coletados, como isso está sendo feito, como isso está sendo guardado, se está tendo compartilhamento com outras entidades ou não, se está tendo algum processo de anonimização ou pseudo-anonimização desses dados, e também que isso seja posto como um caráter temporário, né? Assim, ou seja, põe um limite de tempo para ser feito isso. Se é para durar até o tempo que vai durar o estado de calamidade, tudo bem, então, mas que seja respeitado esse tempo e que depois esses dados sejam descartados e que esse monitoramento não seja mais feito. Porque senão a gente vai passar para um estágio em que a exceção virou a regra, né? A gente precisa ter um mínimo de proteção de dados. A gente sabe que a gente está vivendo um momento excepcional. Isso aqui é uma exceção, é um momento e vai passar. Quando passar, a gente precisa que essas práticas também parem, porque senão a gente vai, enfim, esse monitoramento vai estar sendo feito para outros fins, outras finalidades que, como a Tamara falou, não são adequadas. E aí a gente vai precisar ter todo um contexto de proteção de dados. Por isso que a LGPD também é muito necessária agora. Assim, na verdade, o que eu entendo é que ela deveria ser antecipada à vigência e não ter a vigência postergada. Por conta disso também, porque a gente evitaria esses abusos vindos tanto de empresas de telefonia quanto do próprio governo nesse rastreamento da gente, né? Que está sendo feito por diversas ferramentas, não só pelo sinal do celular, mas também por softwares específicos para isso. Sim, é muito importante, mais do que nunca nesse momento, a gente pensar em regulamentar essas medidas, porque elas são uma coisa excepcional e para uma finalidade bem específica mesmo. E é importante monitorar, tem que ter alguma previsão de quem é que vai monitorar para que estão sendo usados esses dados, ter políticas de segurança da informação também. É uma das questões que sempre preocupa muito a gente que está acompanhando todas essas propostas que o governo faz em relação a tecnologias, em relação a tentar controlar determinadas situações através de tecnologia. É sempre importante pensar também no lado de que tem que ter segurança da informação para que isso não se torne mais um problema que vai ser criado com essa solução que está tentando ser buscada. Mas queria, então, agradecer a presença remota aqui da Raquel, da Tamara,
e do pessoal que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Se vocês gostaram do conteúdo e querem acompanhar mais conteúdos produzidos pelo Iris, podem assinar o nosso canal, assistam o vídeo, curtam o vídeo depois que ele estiver disponibilizado ali, e continuem acompanhando, porque a gente vai continuar produzindo material sobre essa situação de pandemia que a gente está vivendo, com outros conteúdos também referentes a essa situação nova, em que a gente está todo mundo mais afastado, em que várias coisas que não eram tão comuns estão se tornando cotidianas, e a gente tem mais do que nunca que tentar dar visibilidade para os assuntos que realmente importam dentro desse contexto. E vamos esperar que tudo isso vai ser só uma situação onde várias coisas vão mudar daqui para frente, inegavelmente, mas vai passar, a gente vai passar por isso. E obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer também a participação, a todo mundo que assistiu, e desejar uma boa noite também. Obrigada.